iniciar a gravação. Vimos o item 39, né, no último encontro, e a gente fez até faltou os últimos exercícios ali, a gente explanar um pouco melhor sobre a criação que ficou. A criação de annotations, né, que a gente chegou ali naquela parte e não conseguiu executar. E aí ficou de tema de casa a gente avançar um pouco mais ali nessa questão que a gente não tinha entendido muito bem ali uma annotation que falava do livro. E na real era para criar uma annotation, né, Cris? Era para criar uma nova e a gente testar. Só lendo ali Sim. ficou difícil. Aí a gente tentou fazer aqui. Tentou fazer não, fiz. E daí era esse cara aqui, essa forma aqui é a forma de você criar uma annotation, isso que eu entendi. É isso, né, Cris? Então, e é só por o arroba interface, então, e essas retention, target, a gente enxerga, né? Isso mesmo, né? Eu nunca tinha feito, também é a primeira vez, Também então não. estamos aprendendo como criar uma annotation. E aí eu achei, eu tinha colocado teste com Y, aqui até botando porque eu achei que teste era uma palavra reservada, mas classe não tem problema criar, não tem nada a ver. Aí eu botei exatamente igual ali, deixa eu até abrir o livro. Aqui, né, no livro aqui mostra até aqui, ó. O tipo de anotação pode ser repetido, esse aqui é um pouco uma questão ali. Usando o array, é que foi evoluindo, né? São vários testezinhos. E a gente só tinha passado por cima desses samples aqui. A gente tinha visto os outros uns outros exemplos aqui, mas é que o item 38 a gente viu 38 e 39, né, na último encontro. E o 39 é essa questão de criar o annotation mesmo. Só que fala aqui de preferir anotações em vez de padrões de nomenclatura, né? Que na verdade as annotations substitui esse modo, né? Do Java, que nem a Jaque até complementou, que eu não tinha entendido bem, mas faz muito sentido. Antes de existir as annotations, não tinha outra forma, né? De a gente fazer ali era só o nome dos métodos, né? Que a gente tinha como parâmetro. E agora com as annotations a gente meio que evolui mais e veio substituir esse padrão de nomenclatura. Que tudo era engessado no padrão de nomenclatura até para os testes, que nem ela comentou no JUnity, né? Era Isso. tudo com Tinha que colocar o teste no nome, no né? nome, Senão, isso. é. E agora a gente põe a anotação, que é mais fácil, né? Exatamente, eu não estava conseguindo explicar. Mas é só nesse exemplo que eu consigo imaginar, que nem ela citou. Eu não consigo me lembrar mais outra coisa, outra ferramenta que use, mas com certeza deve ter mais ferramentas ou outras frameworks, ou sei lá, um monte de coisa, né, que deve usar o Java. E, E sem as e que, anotações não tinha como. Framework de banco de dados, né, deve usar também. que a gente tinha lembrado também, tipo, eu tinha visto um projeto há muito tempo atrás que tinha uma anotação que era uma verificação de CPF, alguma coisa assim mais específica, né? Que a pessoa criou uma annotation para fazer aquele tipo de validação. Isso. E aí simplifica, né? Não fica engessado no nome ali. A gente usa a anotação onde quer chamar, né? Chamar o componente ali, fazer a validação em cima do campo. Tem um monte de utilidade, né? Nesse item aqui tá falando no caso específico de aqui, só para resumir, que não há nenhuma razão para usar padrões de nomenclatura quando se pode usar anotações. Então, isso veio para substituir. Todos os programadores devem usar os tipos de anotações predefinidos. E aí, com isso,
a gente explanou esse, e aí a gente colocou aqui no código, porque a gente não tinha colocado antes, esse teste, que é uma anotação arroba teste, né, que é assim a forma de criar, nunca tinha feito. Mas aparentemente é só botar mais algumas anotações aqui, arroba retention e arroba target, para ele entender. Aí, depois desse teste, a gente faz esse sample 1 aqui, que é um exemplo 1, que daí, no caso, a gente coloca o arroba teste em alguns métodos, né? Para testar. Então, nada mais é que uma classe, né? Uma classe aqui com alguns métodos. Alguns tem, outros não tem. E alguns dá um throw runtime exception para lançar uma exceção, né? Uma mensagem de exceção. Outras não tem, outras tem. E aí já tem até comentado aqui, ó, que deve passar, outro deve ser inválido, deve falhar, tá? E aí com esse sample tem esse run test 1, que daí ele vai fazer o que? Ele vai em vez de a gente usar as bibliotecas do JUnit, né? A gente também pode fazer teste desse jeito. É isso que eu entendi também, né? No caso aqui a gente está fazendo uma anotação para teste, mas a gente podia fazer uma anotação para qualquer outra coisa, que nem ela comentou ali de validação, por exemplo. E aí aqui esse run test main, ele tem um main, né? O método main. Aqui eu meio que jambrei aqui para botar um parâmetro no args aqui direto na classe, porque senão a gente teria que fazer aqui no arguments. Não sei se vocês já fizeram teste desse jeito, tendo que ficar colocando aqui nos argumentos aqui, ó, tá vendo? Ele já ficou aqui, ó. Ah, não, esse aqui não é os argumentos. Onde é que é mesmo? Tem algum lugar aqui Acho que que é aí mesmo. é build and É que run. você põe a classe, né, que ele vai executar. Ah, é aqui, ó. Program Ah, é na linha de Arguments. baixo. É. Então, se eu não colocar aqui, se eu não colocasse aqui, ó, eu vou comentar. O que ele vai. Eu vou executar aqui. Ele vai. Ele vai dar erro porque não tem argumento nenhum. Mas ele vai entrar aqui no. Ele deveria ter entrado aqui no nome da classe teste, não é fornecido. Pra. É porque ele tá dando no pointer, na verdade. Nesse string exempt. Deixa eu ver. É na hora da validação mesmo. Na verdade, eu acho que se eu botar aqui no, será que ele. Ué, ele tá Você dizendo quer falar exempt. para você pôr o nome da classe direto, não pegar do args. Então, É. foi o que eu fiz aqui. Eu botei aqui, ó. Então, Ah, mas tá, botar. Ah, comenta tá. tudo e lá no class for name, na linha Sim. 18 já taca Sim, dá pra o fazer annotation assim. sample. Eu não É, quis mudar muito porque o teste era assim, era pra botar o argumento lá, né, no arguments. É até bom a gente mostrar aqui, porque eu não sei se tá todo mundo familiarizado, se já fez, mas eu já fiz muito teste assim, usando aqui. Aí teria que botar aqui, ó, né? Não, aí bota aqui o arguments, que é o nome da classe. Mas no caso aqui eu meio que enjambrei aqui. Aí, mas dá pra melhorar o código. Aí ele executa, daí ele executou. E o que tá fazendo aqui? Vamos ao que interessa. Ele tá testando aquele teste que a gente fez ali no sample 1. E fazendo. Na verdade, Ele tá usando o Reflection, né? Aquele negócio do Reflection. Ele tá fazendo os testes aqui, validando se passou ou não o teste. Então, quem quiser dar uma explanada melhor, né? Como a gente já viu esse item, hoje era pra gente ver o 40 e o 41. Se der, né? Pra gente concluir esses últimos itens aí pra gente passar pro próximo capítulo. Mas é bom dar uma estudada aqui. Não sei se quer comentar alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa
desses testes aqui, se fez e se não fez. Mas é bem interessante. Aí tem o Run Test 2, que também, ó, a saída aqui, ele fala que falhou, né? Naqueles métodos que falha, deixa eu até abrir aqui. Run Test 1. Deixa eu ver. M3 é o que falhou, lançou o runtime. O M5 falhou, mas ele coloca que é inválido o método de distância, dá um null. E o M7 falhou também. Então, passaram 2 e falharam 3. E é bem isso que tava aqui, né? Não, na verdade, 1, 2, 3. Tinha que passar mais, né? Segundo aqui. Ah, não, mas não é todos que estão com teste. Ah, é só esse aqui. O M1, 1. E o M6. Então é só 2. É só os que estão com arroba teste, né? Por isso mesmo. Então a classe tem mais métodos e só as que estão com arroba teste é que ele vai verificar aqui, né? Ele tá usando o reflect, aquele esquema. Aí ele faz um is annotation present. Aí ele invoca lá o método, o chão é assim que ele faz. Mas tem que dar uma estudada com calma, né? Porque até eu batendo o olho assim é difícil entender o que tá fazendo, né? Mas ele pega o do Args, a classe, com o generics aqui, com aquele wildcard, que pode ser qualquer coisa. Aí ele pega um método usando esse get declared methods da classe passada para o parâmetro, chama esse método, né, que já tem no Java aqui, que ele retorna um true ou false, incrementa os testes, porque esse aqui é o contador, né, de teste, para ver se qual que passou, qual que não passou. Daí quando ele entra aqui no catch da exceção, aí ele coloca lá, ele printa ali o resultado. Beleza? E é isso, basicamente. O sample 2 é uma outra, baseada numa outra classe de teste aqui, que é o exception test, que, se não me engano, ele tá usando uma coleção, daí não é só um exception, é uma coleção de exception, né, Cris? Eu acho que né? É um array daí que ele cria ali de exceção, se não me engano. Tinha um que é um array, né? Acho que Isso. tem um. Ah, é o de baixo. Não, de baixo, ó. Exception Test Array. Eu acho que é igual. Ah, tá. Só que aí esse tem um array. Qual a diferença desse aqui? É É só, porque só um array. esse É. aqui é um com generics, usando generics. Olha a diferença. Esse aqui é um teste simples, sem nada. Esse aqui é um teste já lançando uma exceção aqui de retorno. Porque aqui não tem nada, né? Aqui na interface. Aqui tem um método value. Com o retorno aqui. E aqui já tem o método value com o array. Então vai evoluindo, né, a parada. O método runTest 2, ele... Mas ele também usa aqui ele verifica se o... Ah, tá, isso aqui é o do argumento. Daqui pra cima. Pra baixo. Daí ele faz a verificação aqui. Só que ele tem um for aqui. Se tem um teste class, se não, tá, é o CIF. Daí ele verifica, porque esse exercício ele foi evoluindo, né? Ele tanto funciona para o teste quanto para as outras annotation ali. Aí ele executa todos. Daí ele vê se está presente.
e vai executar da mesma forma, só que aqui ele vai pegar aqui, ó, quando der o cat, ele pega a cláusula, get cause do trouble, da exceção. Aí, usando generics, aí já é uma paradinha diferente, para ele ver se passou ou não. Senão ele printa o resultado aqui, passaram e falharam. Um pouquinho mais complexo. E esse outro aqui também. E acho que ele valida também o tipo do erro, né? Quando você fez o sample ali, acho que você fala qual o erro que tem que retornar, não é isso? Sim, daí ele vai ele especifica o erro, né? Não é só assim retornar, ele já tipo, tem que dar o erro tal naquele teste. Já vai, deixa eu ver. Nesse 2 aqui, acho que no 3 também deve ter. Eu digo na classe ali sample 2, sample 3, quando você põe a anotação, ali você tem exception test, aí você fala, vai lançar um erro arithmetic exception, né? Então ele pega essa anotação e verifica se o erro que retornou é do tipo arithmetic exception, né? Isso aí. Quando ele Faltou faz aquele mostrar. loop, né? Faltou eu mostrar o sample, né? Eu só mostrei o sample, o simples. É. Faltou mostrar o sample da classe que usa o arroba teste, né? Quando a gente vai implementar uma classe que usa annotation, é assim. Aí aqui tá passando por parâmetro. Eu acho esse get value, esse value, cadê? Esse value provavelmente é o que vai dentro da annotation, né? Aqui, ó. Ah, verdade. Então, a forma de criar annotation e saber, vou passar, porque tem que olhar na documentação, né? Como é que faz. Isso eu não cheguei a fazer, mas provavelmente esse valor aqui é o argumento desse parênteses aqui. É. E é uma classe que estende exception, né? É exception? Throwable, não sei. Tava ali na notation. É A throwable. throwable. É. É. E aqui usando genéricos. Agora a gente já entende isso aqui, né? Já passamos Tá melhor. qualquer classe que seja um wildcard, né? Que estende um throwable. Beleza? Aí aqui a exception estende o runtime exception, que é o runtime exception estende exception, e exception estende um throwable, que é o pai de todos. Mas beleza, daí se fosse qualquer outra IO exception, qualquer outra coisa. Então aqui eu estou especificando qual é a exceção que tem, é esperada, né? E daí quando roda, ele verifica, aqui nas verificações, ele verifica qual tipo que é. Aqui no caso, ele não viu se era arithmetic, né? Ele não conferiu se é arithmetic. Ou conferiu, confere aqui, ó, no if. If x type is instance of cause, aí ele passa, né? Que ele pega a causa aqui, ó. Aqui, a cause, e ele pega o x type aqui da notation, ó. É verdade. Type da notation para conferir aqui, ó. Aí ele confere e ele vê, não é a mesma? É arithmetic? É. Daí passou, senão não passa. Aí a próxima é uma mais evoluída que isso, mas deve ser mais do mesmo, né? A mesma coisa. Só que a diferença é que ele tá fazendo com array aqui, daí ele faz com array. Aí provavelmente aqui ele tá fazendo um for aqui. Um for para percorrer cada um.
Pitch. A gente estudando junto fica melhor, mais fácil, né? Porque... Que isso, cara? Beleza, muito legal, muito interessante. Mas ainda assim, esse código eu achei meio feio, assim. Eu acho que daria pra melhorar. Mas tá tudo. Tá meio que. Tá ficando meio. Macarrão, que a gente fala. Tá Eu inteiro fico aqui. pensando se a gente pegasse um código ali do JUnit, né? Se estaria dessa forma. Se ele faz igual a esse Talvez, código. É. podemos ver. E aí, ó, uma boa. Agora nesse nível, olhando assim, como se faz, já daria pra dar uma olhada. Isso é mais quem gosta de arquitetura, né? Que vai lá e vai fuçar. Como será? É as curiosidades, né? A gente vai ficando mais curiosa conforme a gente vai aprendendo as coisas. Como será que é aquela biblioteca? Então eu vou abrir a biblioteca e vou ver lá. E assim a gente vai aprendendo, né, meninos? Vai da nossa vontade de matar curiosidades. E assim a gente vai aprendendo. Vamos ver o item 40, que é a proposta desse item aqui, use a notação override com frequência. Alguém quer quer uma anotação override, né? Que é sobrescrever do Java mesmo, bem usado. Alguém quer fazer a contribuição de fazer a leitura do resuminho aqui pra gente matar esse item aqui hoje? Alguma de vocês? Não fiquem com vergonha. Alguém quer ler? Eu posso começar. Vai, Cris. Vamos lá. Item 40, use a anotação override com frequência. A anotação @override é uma das mais importantes para programadores Java. Usada nas declarações de método para indicar que o método sobrescreve uma declaração em um supertipo. Protege contra bugs ao garantir que métodos sejam corretamente sobrescritos. Problema com sobrecarga versus sobrescrita. Exemplo de código com problema. Erro. O método equals está sobrecarregado em vez de sobrescrito. Para sobrescrever, o parâmetro deve ser do tipo object. Ver Bigram Java. Tem a classezinha A de exemplo. sobrescrita é quando o método tem o mesmo nome, né? Só que muda os parâmetros, não é isso? Sobrescrita? É isso. Tem o mesmo nome. O mesmo nome, Sobrescrita Pode é falar. tipo quando você implementa um método de forma diferente. Então, mas acho que o nome do método é igual, não é? E os parâmetros É, é que ficam não. diferentes, né? A Não? sobrescrita é tudo igual? Eu acho que é a sobrecarga. A sobrecarga que muda, né? Ah, tô invertendo então. Ah, mas vamos ver um É, exemplo, porque agora eu é, fiquei na pergun dúvida, é pergunta de entrevista, gente. né? Eu Ah, fiquei na dúvida. pegadinha. Dá uma confusão Mas eu aí. acho eu acho que override é sobrescrita, que é tipo, é Ah, é. sobrescrita que É. você, tipo, é fácil que você implementa, aí você sobrescreve, Tem que né? ser igual, né? E a sobrecarga é quando muda os parâmetros, né? Hum. Ai, gente. Isso. Acho que eu nem uso sobrecarga. Eu uso. É, mas acho que é Provavelmente. isso. Acho que é isso mesmo, Josi. Isso mesmo. Tipo o toString, né? Que a gente sobrescreve o toString, né? Pra criar uma... Isso. Isso aí, isso aí. O Aí tudo é o contrário. override é quando, por exemplo, quando a gente tem numa interface e Digita tem que aí. implementar. Oi, tô. Cês- Oi, tô, vocês estão me ouvindo? Eu tô falando sozinha Agora eu aqui. tô. Tava no mudo. Não, tava no mudo, gente. E eu tava falando aqui um monte. Ah, pode falar, repete tudo. Tava falando um monte aqui, mas foi até bom. Vai ficar só na gravação do OBS ali. Então, eu também. Dá uma bug, né? A gente se confunde. Mas, ó, vou chutar que eu.
E porque o override é quando a gente, por exemplo, ali implementa uma interface, né? E aí quer implementar só o método, só que ele tem que ser igual, né? Ou exatamente, ou ao pai, né? Ou igual a interface ali, o método igualzinho ali, ou a chamada. Mas a implementação a gente pode fazer diferente. E a sobrecarga é quando tu vai mudar alguma. O mesmo nome, só que daí tu muda algum parâmetro ou retorno, se não me engano. Mas a gente pode confirmar. Deixa eu ver aqui. Esse exemplo aqui. Já vamos pro código. Porque a gente vai ver aqui a forma ruim, a forma com erro, e depois a gente vê a forma corrigida, que é aqui, ó. Que é eu já coloquei aqui no. Até nem sei, porque eu vi lá no livro e falou assim, ó. Encontre o bug. Onde está o bug? Eu só botei aqui, mas eu não cheguei a estudar o código. Vamos estudar juntas. Que esse Bigran que fala. Onde é que vocês acham que tá o bug? Também vou estar estudando aqui com vocês. Ixi, eu já li, Qual então não vou falar nada. é o. Ah, então quem souber não dá Vou ficar spoiler. quietinha. Vamos ver. Eu não sei. Qual que é o problema? Tá. Ele tem dois atributos ali, first e second. Tá final. Ou seja, não é pra alterar, né? Ali depois. Tem um construtor, que é do mesmo da classe, passando esses dois parâmetros. E vai botar o valor. Depois tem o equals. Ah, tá. E o hash. Ah, olha só, só tem um override aqui no hashcode. E no equals não tem. Que problema que isso pode ter de gerar? Eu sei que quando a gente já passou por esse item, né, Cris? Agora a gente pode falar. Olha como eu Sim. me lembrei. Eu sempre quando sobrescreve um equals, tem que botar um override no hashcode junto. É isso? Ou não? Não, não necessariamente. Mas tem a ver. Mas parece que não vai funcionar. É. Tipo, corretamente, porque ele vai usar, ele não vai chamar esse equals aqui. Se tu não der o override, ele não vai chamar esse cara aqui, eu acho. Mas tô supondo, né? Suposição. Porque aqui a implementação, ele tá fazendo uma lógica aqui. Se tá igual, igual e igual, igual. Não deve ser isso. E aí tem o teste. Aí o teste aqui do uso. Vamos executar, ele tá. Criou uma hash set aqui. Com esse nome aqui bem ruim. S. Um for até 10. Que na verdade vai até 9. Um for char. Igual a menor que Z. Ele tá vendo ordem alfabética, né? Eu acho. Aí. Ele cria um novo. Coloca lá dentro. CH e CH. Ele tá botando dois, tá? Ele tá botando os dois valores lá. Nossa! Aí ele printa. Esperado 26 e real 260. O que será Então, que a apresenta? pegadinha daí é que o hash set, ele não duplicaria, né, os valores. O hash set, você inclui um item, você inclui o A, por exemplo. Você inclui de novo, ele não vai duplicar, né? Mas aí tem um problema ali no equals e no hash, que tá Ah, deixando incluir duas vezes a letra. e não tá funcionando o equals. Então, É tipo realmente. isso. E se eu botar aqui um override, ele funciona, será?
É meio estranho pra mim, eu sempre boto assim. Tá Mas, vermelhinho, tá não? mas ele tá vermelhinho, ele não tá É, deixando. tem problema. Métodos. de- Ah, ele tá dizendo que não tá. Ah, por quê? Porque o retorno tá diferente? Se você jogar o ToString. Ah, não. Tem o Deixa eu equals ver. aí Eu vou pela falar pra. IntelliJ? Tem, mas deixa eu ver aqui que ele vai. Eu não sei qual é o. Como assim tem o Ctrl equals? I para implementar. É Ctrl I ou é Tem, Alt-I? não, ele já. Ele coloca aqui, ele já. É que eu tô tentando dar um override dele tá reclamando, né? Ele tá Eu dizendo. acho que esse método equals não é o método equals que a gente sobrescreve. Eu acho que a assinatura dele tá errada, tá diferente. Sim, também acho. Mas acho que se der um Ctrl I, ele aparece o que pode inserir, o que Ah, sim. pode Aqui tem gerar. no Generate aqui, eu acho. O equals e o. Aqui ele faz. ah, ó, como é Não, o equals é o diferente. bonitinho. O que tá diferente? É É. assinatura. É. Ele é um boolean. Eu achei que era o retorno, que era diferente. Mas é o parâmetro aqui. O object. É. Então se eu comentar esse cara aqui. Não vou poder fazer assim. Vou comentar esse cara. Aí, vamos ver se ele vai funcionar o resultado esperado, porque tem que ser 26, né? É. Funcionou! Nossa, eu ainda fiquei na dúvida daquele igual igual. Se tinha que ser equals. Ou se podia usar igual igual. Mas é um char, né? É, e Se fosse funciona. uma, É, se fosse uma string, acho que tinha que usar equals, não é? É. First.equals é, igual. Mas daí, funcionou. é, com o object, o normal, o padrão, né? Então, se tu, aqui no caso, o erro dele foi botar outro parâmetro aqui. E ainda assim, eu tenho que fazer isso. E tem que fazer um instance off aqui. Por isso, é mais genérico, né? Porque o equals é um método genérico, né? Como é que ele vai dizer que vai receber um big round aqui? Não tem como. Então faz sentido ele não aceitar, né? Não funcionar. Tem que ser um object. Daí se tu quer verificar se é uma instância da classe que tu quer, tem que botar aqui. Só que eu não sei isso de cabeça, gente. Na verdade, eu sempre faço. Quando eu tenho que fazer, eu mando criar mesmo aqui no Generate. Eu peço ajuda dos coisas aqui. Mas Então, é, mas se tivesse posto override, né? Já ia ficar vermelhinho. Você ia falar, nossa, é alguma coisa. é. Mas é bom, é bom. O que que tá. Qual é a proposta aqui? Ele tá dizendo que é pra usar override mesmo com frequência. que. Que aqui tentou, né? Aqui, que pessoa que faz um método assim errado de equals? Não sei, mas pode acontecer, né? A gente descuidado. No copy-paste, copia e cola, esquece de botar o arroba. E aí aqui tá mostrando corrigido, mas tá, a gente já corrigiu, né? O próprio IDE, ela te ajuda a escrever. Essas coisas padrão, assim, mas tem. Então tá, o resultado do compilador alertará se houver erro. Isso é uma coisa boa, no caso de te usar a anotação, né? Ajudando a corrigir problemas de sobrecarga
acidental, ou seja, então o que foi feito ali realmente foi uma sobrecarga, porque eu mudei o parâmetro aqui. Deveria. E aqui eu não sei, olha só, tava assim, e eu não tinha visto esse comentário aqui do lado. Já tava Ah, falando. e a cola. É cega, né? Totalmente cega. Vocês estavam falando, qual que é o bug? E tava comentado aqui. Ai, gente, eu tô Eu muito. também não li. Eu não tinha visto também, não. Tava comentado aqui, gente, o bug. Impressionante, mas tudo bem. Simbora. Beleza. Já viu o que é legal, mas tudo bem. Isso aqui, esse exemplo assim, tá. Pra explicar que ele avisa, ele alerta. O uso em classe interface usa override para métodos que sobrescrevem métodos sem superclasse e superinterfaces. Sobrescrever métodos. Tá. Daí tem aqui esse exemplo. Public Interface set e, que é uma lista, né? Genérica, que extende collection. Também com um diamante aqui genérico. Aí, isso aqui é uma interface, né? Aí, aqui tá dando override no método add, de adicionar, que provavelmente deve ter um método padrão lá nessas coleções, né? De adicionar. Sobrescreve o método add de collection, exatamente isso. Então aqui está sendo criada uma interface que estende collection e que sobrescreve um método. É isso, gente? Entendemos. Só um exemplo que dá para usar em interfaces. Vantagem: em IDE pode gerar avisos e se o método sobrescrevendo outro não estiver anotado com override. Ajuda a evitar sobrescritas involuntárias e sobrecargas acidentais, que nem a gente já viu ali. Exceções à regra: em classes concretas que sobrescrevem métodos abstratos de superclasses, o compilador emitirá um erro se não houver sobrescrita correta. Então, a anotação não é estritamente necessária, mas ainda pode ser útil. Sim, ele reclama quando a gente bota lá extends, né, implements lá, ele reclama. E avisa se está errado. Mas tem alguns casos que não. Resumo: sempre use a notação override para indicar métodos que sobrescrevem declarações de supertipos. Ajuda a evitar erros comuns e facilita a manutenção do código, mesmo em casos onde não é estritamente necessário, como métodos abstratos em classes concretas. O uso de override é uma boa prática. Essa questão de métodos abstratos em classes concretas, eu não uso muito, mas já vi. Acho que falta me familiarizar mais com o uso desses métodos. Exemplo final: classe concreta com métodos anotados. Aqui tem o concrete class. Eu não coloquei ali na IDE, mas é só pra gente ver mesmo, porque não tem implementação. Ó, é uma classe concreta aqui, estendendo uma abstract class. Qualquer classe abstracta. Aí aqui tá sobrescrevendo os métodos. Do string. Por quê? Porque o stends obriga, né? Então, provavelmente nessa abstract class aqui tem lá esses métodos e aí aqui tá obrigando a tu sobrescrever. Porque ele reclama. Se não tiver nada, ele fica reclamando, né?
E aqui no caso da interface com métodos anotados, a Public Interface, My Interface, estende uma super interface, que é uma outra interface que tem um método. Então aqui ele está também sobrescrevendo. E é isso. Essa abordagem usa override frequentemente, protege contra bugs, facilita a manutenção e melhora e clareza do código. Então tu sabe que esse método aqui não é daqui, vem do pai, vem de algum lugar. Como tu tá sobrescrevendo. É um polimorfismo, né? É um polimorfismo em anotação. A gente já consegue identificar o polimorfismo ali. O que está acontecendo, que é de sobrescrita. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse item aqui? Eu ia comentar, acho que foi o item mais tranquilo do capítulo. É, eu acho que entender o override é tranquilo. Agora esses usos aqui que é com tipo com método abstrato, classe concreta, o uso com extend aqui com interface com classe abstrata. Talvez não é muito familiar assim. É Lá. que eu estava lembrando de classe abstrata, e quando você define, ela pode ter um método com implementação, né? Ou se você definir um método abstrato, obrigatoriamente quem estender tem que implementar, né? Eu lembro que tinha essa regrinha, Isso mesmo, desculpa. né? Isso mesmo. Mas tem Daí uma. Eu Ele, acho que Pode falar. daí ele só obriga a implementação, né? E aí que ele fala é que acho que não precisa do override nesse caso, né? Ele vai obrigar você a implementar mesmo que não esteja anotado com override. Acho que é isso. É, no caso você não precisa pôr o override, né? Quando implementa método de classe abstrata. Isso. Mas é porque eu acho que a gente quase não usa mais classe abstrata, foi tudo na interface, e aí acaba esquecendo. Pelo menos eu não uso, né? O pessoal fala tão mal de Eu uso herança, tudo né? interface. Né? Ninguém mais usa Extend. Não, todo é, mundo faz interface e implementa interface. exatamente, não é muito comum a gente usar classe abstrata e métodos abstratos, né? Mas beleza, vamos pro próximo. Ainda que dá tempo a gente terminar, acho que dá. Esse aqui eu tenho um pouquinho maior, mas eu acho que a gente consegue ver. Alguém quer contribuir aí com a leitura desse resuminho aqui do item 41? Eu posso ler. Eba! Item 41, use as interfaces marcadoras para definir tipos. Definição e propósito. Interface e marcadora. Não contém declarações de métodos. Marca uma classe como tendo uma propriedade específica. Exemplo, seria serializable indica que uma classe pode ser serializada. Vantagens das interfaces marcadoras. Definição de tipo. Interfaces marcadoras definem um tipo e as instâncias de uma classe implementam. Permite detecção de erros em tempo de compilação. Aí eu vou continuar, tem um exemplo aí. Uma classe, myClass, que implementa serializable, tem implementação. Isso Pode aí. continuar ou vocês vão... Vai Pode continuar, chegar que na é parte? só aqui o implements, né? Pode continuar. Verificação em tempo de compilação.
O uso de interfaces marcadoras permite que erros sejam detectados durante a compilação. Aqui tem um exemplo do Serializable. É um objeto. Tem garante que MyObject seja serializable. Interfaces marcadoras podem ser aplicadas com precisão a subtipos específicos. Aí tem um exemplo. Desculpa. Public Interface, MyMarker Interface, Extend MySpecific Interface. Tem métodos adicionais. Aí tem um exemplo de uso. Serializable indica que uma classe pode ser serializada. Public class tem no caso uma classe person, implementa serializable, aí tem o nome, getters, setters, Esse aqui é o mais comum, né? interface set. É mais comum a gente ver numa classe de objeto, assim, pessoa. Que a gente vai serializar, né? O que é serializar, gente? É quando a gente vai colocar numa thread, salvar no banco, enviar pro request. É isso? Eu tô enganada. Mas deve ter um nome, uma maneira mais didática de explicar a serialização de objetos. Se alguém quiser É, complementar. eu lembro que quando você precisa gravar num arquivo, né, é obrigatório você implementar o serializable, mas eu não sei explicar assim bonitinho. Então, é só pra ficar, porque a gente tá falando de serialização, né, que tá falando de, aqui uma classe implementa, a outra estende, não, essa aqui estende só, aqui implementa. Mas eu acho que além de arquivo, é tudo que a gente usa assim pra salvar em banco também. Mas deve ter uma definição bonitinha assim, eu também não sei a definição, mas Eu vou olhar depois. Eu tinha estudado lá naquele Use a Cabeça Java. Acho que tinha um capítulo disso daí. Eu vou dar uma olhadinha. Aí eu mando lá no chat. boa. Pra gente se lembrar, né? Eu sei, eu uso, a gente usa direto e provavelmente em camadas, né? Nas camadas que a gente tem em frameworks, já tem meio que definido. Mas é bom lembrar. Ai, desculpa, gente, tô tossindo aqui. Vou continuar aqui. Acho que só falta. Não, falta mais. A gente divide. Interface set como marcadora restrita. Aplica-se apenas aos subtipos de collection, mas não adiciona métodos além dos definidos por collection. Refina contratos de métodos como add, equals, hashcode. Comparação com anotações marcadoras. Anotações marcadoras podem ser aplicadas a mais elementos do programa classe, interface e métodos. Aí aqui tá aquela forma que a gente fez ali de criar uma annotation. Aqui também. Criar uma annotation. Quando usar interface marcadora versus anotação marcadora. Tô entendendo. Use interface marcadora se a marcação deve definir um tipo. Pode querer escrever métodos que aceitem apenas objetos como essa marcação. Use notação marcadora se a marca se aplica a elementos que não sejam classes ou interfaces. Faz parte de um framework que usa intensamente anotações. Então, se não sejam classes e interfaces, então é só aqueles objetos serializados, não? Mas tudo é classe e interface. Isso aqui já não entendi.
elementos. Mas acho que ele está dizendo que você pode usar a anotação num método. Por exemplo, que nem aquele que a gente estava vendo, né? Você usou a anotação em alguns métodos, o @teste. Né? Você colocou só em alguns métodos, você não pôs na classe a anotação. Ah, claro. É em método, em elementos seriam É, métodos, né? Porque é, pessoa, se não é classe interface, o que que é, gente? É o método. Tá, é, aqui, ó. Não, mas aqui é classe. aí tá na classe. Cadê o método? Não ajudou. Cadê o Porque se exemplo? for interface, vale para a classe inteira, né? Acho que a gente vai ver. É porque tu só tá falando de classe aqui. Tá, vamos ver. Aqui. Beleza. Vamos seguir em frente, ignora essa parte. Faz parte de um framework que usa intensamente. Vantagem de anotações marcadoras, consistência de frameworks, é bem usado. Facilita a consistência em frameworks baseados em anotações. My Framework Annotation. Esses frameworks que tudo usa, Spring, Hibernate, não sei outro aí, vários. Se alguém quiser falar algum outro que lembre. Alguém quer continuar aqui essa parte final para contribuir aí com a leitura? Eu posso terminar aqui. Eba. Decisão de uso para definir um tipo. Use uma interface marcadora. Para marcar elementos que não sejam classes ou interfaces, use uma anotação marcadora. Parte de um framework baseado em anotações. Use uma anotação marcadora. Exemplo final. Interface marcadora. Tem a interface, mas ela tá marcando. Não tem nada. Ah, tá. Ela tá criando a interface, né? Aí. Type. E aí depois tem uma anotação marcadora. Tem as anotações que tá falando. Ué, nossa. Ele criou uma interface, uma classe que implementa a interface e um método. Tá aqui junto. Ah, tá. Não tinha percebido. Tava E o tudo método aqui no mesmo negócio. que recebe um object aqui do tipo myTypeMarker. Eu acho que é. Agora eu tô entendendo. Esse myTypeMarker que é a interface. Aí, aqui ele cria uma notação, myAnnotationMarker, que tá usando aqui em cima da classe. Resumo. Ah, continua. Vamos continuar. Interfaces marcadoras são usadas para definir tipos sem métodos adicionais. Anotações marcadoras são usadas para marcar elementos de programa de forma ampla. A escolha depende do contexto e do objetivo da marcação. Isso aqui fica. Esse item aqui eu já vi muito, mas real não ficou bem claro, até porque a gente não colocou no código. Mas isso pode ficar de tema de casa para não passar do horário. Mas o que vocês acham, meninas? Olhando aqui. Vocês querem complementar ali? Falando dessas interfaces marcadoras. Eu não gostei muito desse nome marcador. Tudo é marcadora. O que é marcador? Eu lembrei aqui no. Acho que é no Spring, né? Tem o @bin. Você pode colocar nos métodos. E aí ele deu só exemplo de anotação na classe, né? Mas tem Sim, anotações que você põe em métodos, né? Ou em propriedades também. sim. E o bin é um serializable, né? Se não me engano. Aí eu já não lembro. É um tipo de. É. É.
Vou conferir aqui, gente. Vamos ver. Uma bin. Que framework é Spring? É Spring. O Spring no geral. Na verdade, você usa o Bean quando você quer criar um Bean diferenciado. Tipo, que não seja service, controller, repository. Tipo, você quer criar alguma coisa específica. E ele é um serializable. Não necessariamente, eu Não. acho. Mas eu fiquei meio confusa do que seriam essas interfaces e marcadoras, né? Ah, tá. Aqui tá dizendo a diferença. Um Java Bean é sempre serializable. Já um Spring Bean não precisa ser. O que eu me lembro do Java Bean, sim. Que é um pouco diferente do arroba do Bean do Spring. É porque o Java Bean ele tem um default construtor, tem todo um negócio. É diferente, são coisas diferentes. Mas Nunca o que usei, eu pra ser sincera. lembro, o que eu lembro é se eu tenho ali aquele arquivo person, e ele não tiver um implement serializable, se você quiser gravar nesse objeto num arquivo, ele vai falar, olha, não dá porque ele não é serializable. Então, eu entendo que aí a tal da interface marcadora, né? Você pôs serializable, então ele permite a Isso, gravação. Então, acho que é isso isso. que ele quer dizer como Ele marcadora, só né? usou o Serasmo como exemplo, né? Mas poderia ser É, também. qualquer outra marcação, né? Tipo, Mas interface. se você procurar interfaces marcadoras, ele acha mais alguma coisa no Google aí? Interface marcando. Pode ser uma definição, né? Do Java. Interfaces marcadoras do Java. Parece de quinta série, né? Pesquisando. Em Java temos os principais marcadores de interface abaixo. Serializable, clonable, sim, ó. Remote, thread safe. Sim. Deve ter mais ou não? Esse aqui foi o próprio Google. Esse primeiro aqui foi o próprio Google que respondeu. Deve estar certo. Então, sim. Clonable, remote e thread safe. Não tem muitos. Interface marcadora. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Interface marcadora. Mas é tipo assim, pelo que eu tô vendo, assim, é um tipo de interface. É um tipo, sim, vários tipos. Certo? Que é uma interface do próprio Java. E aí a gente pode meio que definir ele. Então, uso interfaces marcadoras para definir tipos. É exatamente isso. Quando eu tiver que usar um objeto, um método específico, um comportamento ali no nosso programa e colocar isso. E aí tem que decidir se é melhor botar numa anotação, né? Porque pode ter vantagem, porque valida, né? Várias coisinhas ali com a anotação. Vocês estão entendendo isso? As anotações são marcadas. Já as anotações marcadoras não. Peraí. As interfaces marcadoras definem um tipo que é implementado pelas instâncias das classes marcadas, ok. Já as anotações não. E é isso que a gente viu ali. É que aí na interface tem que implementar alguma coisa e na anotação você não faz nada, né? Só põe ali o anotação. É isso? É.
A existência de um tipo de interface marcadora permite que você detecte erros na hora de compreensão que só conseguiria pegar em tempo de execução, caso estivesse usando uma anotação marcadora. Ah, entendi. Então tem vantagem usar a anotação, porque ele já reclama antes, né? Isso daí, se tu não usasse, na hora da execução lá, ele ia compilar tudo, mas daí na execução ia dar um problema. No caso do recurso da serialização. Então previne erros, né? Eu não sei se aqui no resuminho fala sobre as vantagens. Fala as vantagens. Lembrando que. Opa. Eu consigo enxergar que é mais seguro, né? Usando com o annotation. Mas ali não fala. Eu não consegui. No resumo aqui, detecção de erros em tempo de compilação, não falou aqui sim. Nessa questão da melhoria aqui. Eu acho que isso é a parte mais importante do artigo aqui que dá pra gente ver. Porque não é pra bonito, né? É pra realmente isso aqui é mais importante, eu acho. Na questão de segurança do código na hora de estar programando. Mas deve dar mais trabalho, né? Aí tem que fazer. Deixa eu desconectar um negócio aqui que fica reclamando. O que vocês acharam? Que dá pra fazer sem, né? Dá pra fazer sem. Mas é melhor com annotation. É isso, meninos. Se eu tô louca aqui. E eu nem conhecia essas as interfaces marcadoras. Tô conhecendo agora. Quer dizer, eu já conhecia Codename, eu já conhecia Remote, conhecia Thread Safe, sei lá. Mas não sabia que era esse nome. Né? E aí tem vantagem em relação a vantagem. Aí aqui já acabou. Começou a Acabou. Eu não sei, Nossa. a gente pode fazer, o que a gente pode fazer de tema de casa aí é tentar fazer um exemplo ali usando o annotation com interface marcadora. Que daí ele identifica, tipo que nem aquele, o último exemplo ali, daqui, né? Esse exemplo aqui, o último, o exemplo final, mas com implementação, né? E não usando esse type marker. Fica muito genérico, tem que ser uma coisa mais realista, né? Se alguém quiser implementar e fizer o teste, fazer alguma coisa, porque ali a gente já fez, né, no projeto ali, uns tipos, né, de anotação e daria para fazer usando com esse intuito, não de teste, né? A gente fazer usando dentro do sistema para marcar alguma coisa, para marcar um método, para marcar um comportamento. E daí ele faz a sobrescrita, sobrecarga ou faz a validação. Mas nesse sentido, assim, que eu tô entendendo de usar no TI. Que a gente é que nem as Enum. Quando eu comecei a estudar Enum, não achei que era só pra alguma coisa lá, que eu sempre usei. Agora, minha visão de Enum mudou totalmente, né? E com o Annotation também. Dá pra fazer mais coisa, né? Do que a gente tá habituado a sempre fazer no código. Vai ficar de tema de casa pra gente evoluir aqui. Beleza? Acho que é isso, né? Querem falar alguma Belezinha. coisa? Tô falando sozinha. Tô devaneando aqui, devaneando. Já estamos em 9 minutos. O que tu achou, Cris? Vamos fazer o tema de casa? Vai ter? Eu quero olhar o negócio do Serializable lá. Eu li esse negócio, li o capítulo e agora eu não lembro mais o que era. Vou dar uma olhada. Depois eu vou ver esse annotation aí. Dá pra fazer uma escrita de uns métodos, umas coisas ali que escreve arquivo.
usando Serialize com annotation. Nossa. Com annotation, quem sabe. E é isso aí, vamos pro próximo encontro, vamos para Lambda Streams. Bora. Até o próximo encontro, meninas. Muito obrigada por hoje. E fiquem bem, se cuidem desse frio. Até a próxima. Valeu, meninas. Boa noite. Boa Bom noite, descanso. Tchau, tchau. Até mais. Até Tchau. mais.